Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Que gostoso, não é? Mais uma oportunidade que a gente tem de se reunir, depois de um final de semana tão abençoado como foi o final de semana passado, e essa semana, que Deus não deixou de nos suportar com a sua graça, com a sua maravilhosa graça, o seu amor e a sua provisão. Meus irmãos, eu peço a todos que sigam comigo ao livro de Apocalipse, no capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Apocalipse. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Estou esperando. Capítulo 1 do livro de Apocalipse. Nós vamos fazer a leitura dos versos 5 e 6. Assim diz a palavra do Senhor. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Fechamos os olhos, curvemos nossa fronte, oremos. Santo Deus, Pai querido, bendito é o teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de nos reunirmos, porque o Senhor, em sua misericórdia, Pai, não tem levado em conta as nossas falhas e os nossos problemas, Pai, mas o teu amor tem nos surpreendido. A tua graça tem, Senhor, sobrepujado todos estes e nos ensinado a caminhar segundo a tua vontade. Nessa noite, Senhor, pedimos mais uma vez que o teu Espírito Santo fale conosco, Senhor. Que todas as barreiras sejam derrubadas pelo poder do teu Espírito, Senhor. E que possamos sair daqui, Senhor, transformados pelo poder da tua palavra. Fale conosco, que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, de se mover com poder e glória neste lugar. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Está com frio ou não? Aqui parece estar meio quentinho, né? Eu vim com um monte de jaqueta, cheguei ali e começou a gerar umas rodelas de pizza. Está quentinho aqui. Meus irmãos, existe um dramaturgo inglês bem conhecido e famoso que escreveu uma porção de peças e dentre elas nem todas fizeram muito sucesso, mas existem algumas que sim fizeram muito sucesso. Certamente você já ouviu falar do nome de Shakespeare, não é? E uma das peças que ele escreveu chama-se Hamlet, ou Hamlet, não é? A pronúncia no inglês, não é? E essa peça trata da história deste homem, esse personagem, que vive muitas situações, e entre as situações que esse homem vive, ele vê o seu pai, o rei, sendo assassinado. O pai é assassinado e logo em seguida do assassinato de seu pai, a sua mãe, a rainha, então, se casa. E ela se casa tão próximo à morte do pai, e ela se casa com o homem que assassinou o pai, o rei, então. E este agora, que é o assassino do seu pai, torna-se então não somente seu padrasto, mas também o seu rei. E diante dessa cena e situação tão intensas na vida deste homem, Hamlet, ele solta uma expressão que, se você nunca ouviu falar dessa peça, meu irmão, não tem problema, porque a frase eu tenho certeza que você já ouviu na tua vida, em algum momento, se é que você já não a usou em algum momento também da sua vida. Ele diz assim: ser ou não ser? Eis a questão. Veja como talvez a peça você não conheça,
mas certamente a expressão você já ouviu, não é? E alguém mistura isso com um crânio, não é como se ele tivesse falado com um crânio, mas ele pronuncia essas coisas no ato 3. E o crânio só aparece no ato 5, então não tem nada a ver com o crânio, viu? É ser ou não ser, eis a questão. E aí eu pergunto a você, se você já ouviu falar dessa expressão, o que é então que esse trem quer dizer? O que Hamlet tinha na sua cabeça quando diz ser ou não ser, eis a questão? Bom, ele está diante de um dilema. Ele está buscando sentido para a vida. E ele pergunta, ser ou não ser? Sendo ser o equivalente a viver e não ser o equivalente a morrer. Então, ser, estar vivo ou não ser, estar morto? Que diferença faz? Parece que na vida desse homem se perde o sentido para as coisas. E então ele traz essa reflexão, ser ou não ser, eis a questão. E nós observamos, meus irmãos, a leitura do texto de Apocalipse, e é um texto escrito pelo apóstolo João. E o apóstolo João escreve isso, não é, exilado na ilha de Patmos, por volta do ano 95 depois do Senhor Jesus, ou seja, ainda no primeiro século, e o imperador romano, a essa altura, se chama Domiciano. Esse homem também é conhecido, e bastante conhecido, não é, pelos seus atos de crueldade, e nós vemos a situação dos cristãos naquela altura, uma situação bastante difícil, apertada, perseguição acirrada. E alguém que dissesse, eu sou cristão, essa pessoa, ela era executada. Pronunciar-se como cristão, assumir a sua fé em Cristo, lhe custaria a vida. E essas pessoas, talvez nesses dias, nos dias do apóstolo João, João escreve essa carta porque não só percebe a condição de todos aqueles que professavam a fé em Cristo, como o próprio Senhor Jesus é quem direciona 7 cartas que nós vamos olhar, não é, e observar a partir do texto de Apocalipse, não é, as 7 igrejas na Ásia Menor, a região onde hoje nós conhecemos como ali a Turquia. Boa parte do território da Turquia era o território que se tinha ali antes na Ásia Menor. E estas cartas que são direcionadas pelo Senhor Jesus diretamente, usando o apóstolo João, elas são cartas que procuram endereçar os sentimentos daquelas pessoas e buscam encorajá-los em tempos difíceis. Por isso, o texto que nós vemos aqui parece, não é, encontrar paralelo na busca pelo sentido da vida. E aí a pergunta que eu lhe faço, qual é o sentido da vida para você? O que você pensa quando alguém lhe faz esse tipo de pergunta? Bom, para mim, a minha vida é exatamente a minha família. A minha vida é o meu trabalho. Tem os workaholics aí, não é? A minha vida é o esporte, a minha vida é a música. Tem tantas coisas na vida das pessoas, mas o que a Bíblia diz acerca do sentido da vida? Qual é o sentido, então, da vida? E aqui, nesse momento, as pessoas diante de intensa e sangrenta perseguição, a ponto de que sua própria vida fosse tirada, essas pessoas agora recebem, por parte de Deus, através do apóstolo João, o livro que nós conhecemos como Apocalipse, ou o livro da Revelação. E aqui nós observamos os versículos 5 e 6. Se você conhece o livro de Apocalipse, meu irmão, você deve saber que é um livro bastante divertido na sua compreensão e no seu estudo, porque ele tem uma série de elementos e figuras, não é? E exige de todos nós que nos debrucemos para a sua compreensão. Não é um livro de leitura simples e que qualquer pessoa lê e já o compreende, apesar de haverem mensagens bastante diretas e objetivas. Mas o livro de Apocalipse, entre os capítulos 4 e 5, de 1 a 3, nós vemos aí esse momento em que o Senhor Jesus envia, não é, essas 7 cartas às 7 igrejas. Dos capítulos 4 a 5, nós encontramos a descrição do trono de Deus. No capítulo 5, então, o momento em que o livro é aberto, o selo é rompido,
e aquela cena maravilhosa de um trono de julgamento. Meu irmão, leia o capítulo 5 de Apocalipse, mas leia e ore antes, fala, Senhor, me dá a visão que João teve, porque aquilo é maravilhoso, meu irmão, que leitura tremenda é o capítulo 5 de Apocalipse. E aí João então está desesperado, porque ninguém é digno de abrir aquele selo, e ele chora, ele se lamenta, e aí o anjo diz, calma, não chora não, porque o leão da tribo de Judá venceu, e ele é digno para abrir o livro e abrir os selos, e aí aquela história toda se desenrola, e dos capítulos 6 até o capítulo 18, meu irmão, se você conhece a leitura apocalíptica, você sabe que ali há uma demonstração da parte de Deus, para que a gente tenha uma ideia do tamanho, de quão terrível há de ser o que nós chamamos de grande tribulação. Os capítulos de 6 a 18 descrevem este período de tribulação. É um período, meu irmão, aterrorizante. Deus que nos livre de estar presentes. Quem estuda Apocalipse entende que tem aquele que acha que a igreja vai antes, vai no meio, vai no fim, e a igreja sobe, a igreja fica, é tanta discussão no meio de crente. Meus irmãos, se nós permanecermos, que Deus nos dê graça, porque há de ser um tempo terrível, abominável, e Deus há de manifestar a sua ira e a sua justiça. O capítulo 19 já muda o cenário, porque vem, não é, o Senhor Jesus, descreve a volta do rei, o nosso rei, o soberano, rei de toda a glória, volta, e aí começa o tempo, e se instala o capítulo 20 então, o tempo do seu reinado, e um reinado de 1000 anos terrenos. É mais um motivo de discussão entre os crentes, tem 1000 anos de governo do Senhor? Não tem, isso não é alegórico, é de verdade. Meus irmãos, tem gente que discute se é cronológico ou não o livro, e o que nós observamos é que sim, parece, há grande chance de que seja uma narrativa cronológica. Se você discorda, meus irmãos, por isso eu disse que o livro é divertido para se estudar. Debruce e estude, porque é uma literatura necessária para todos nós. E a partir dos capítulos 21 a 22, onde se encerra o livro de Apocalipse, nós encontramos ali novos céus e nova terra. O Senhor Deus fará novas todas as coisas. Que tempo maravilhoso para todos nós. Não haverá mais choro, ranger de dentes, não tem mais... Dor de dente, irmão! Não vai ter mais! Quem tem dor de dente, levanta a mão. Ninguém! Está indo no dentista, irmão? Está escovando o dentinho, a mamãe ensinou. Ninguém tem nenhum dentinho doendo? Os irmãos comem carne dura? Ou só aquelas carne molinha? Porque se for dura não come. Meus irmãos, não vai ter mais dor de barriga. Não vai ter mais essa bendita ou maledeta virose, que toda hora é virose, todo mundo sai, número 2 para tudo que é lado. Não vai ter mais nada disso, porque todas as coisas, meus irmãos, são passado. Tudo se fez novo, e nós viveremos novos céus e nova terra para a glória do Senhor. Essa é, de maneira bem resumida, não é, a narrativa do livro de Apocalipse. Esse é o esboço. E aqui nos versículos 5 e 6, João se debruça a apresentar quem é Jesus e o que fez o Senhor Jesus. Porque ele está agora, meus irmãos, com a direção por parte de Deus para demonstrar encorajamento para as pessoas. Nós não temos ideia do que é uma perseguição como essas pessoas viveram, meus irmãos. No tempo de João, nesse ano, não é de 95, por volta de 95, as pessoas eram perseguidas e perseguidas até a morte. E se alguém chegasse até você e disse, Adriana, você tem fé em Cristo? Se ela fosse uma cristã verdadeira, ela diria sim, e ela seria executada. E as execuções eram em praça pública para que todas as pessoas pudessem ver. Esse é o benefício de crer em Jesus, morte. As pessoas diziam o seguinte, que ser cristão era uma doença, e essa doença deveria ser curada. Era assim que os governantes romanos tratavam o cristianismo, como se fosse uma doença. E um deles teve a prepotência de dizer, numa das suas cartas ao imperador, mas agora já no século II, no ano 113, ele manda a sua 98ª carta
ao imperador agora Trajano, não é? E ele diz: olha, senhor imperador, essa doença eu estou convicto que tem cura. Nós vamos acabar com esse fanatismo. Era assim que os imperadores e governantes viam o cristianismo. E se Adriana então dissesse: não, eu não sou cristã, ela desse um passo atrás, recuasse na sua fé, começava um teste. Não é assim só dizer que não é cristão. Não é assim fazer igual Pedro. Não, eu não conheço esse homem. Não sei quem é. Nunca estive com ele. Nunca comi miojo com esse homem. Não sei quem é. Não adianta. Eles faziam um teste com você. E sabe qual era o teste? Bom, se você não acredita em Jesus, você crê. Vem a primeira pergunta. Você crê que César, quem era César? Era um título para o imperador. Não era o nome dele, não é? Foi o primeiro, mas todos depois adotaram o Kaiser, né? O César. Você acredita, Adriana, que César é o Senhor? E Senhor, meus irmãos, a palavra grega Kyrios, que é uma palavra que nós usamos para nos referir ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então não se trata de uma pergunta se você acredita que César é um político, não é? E tem autoridade política e militar, mas é se você acredita que aquele homem chamado César, ou que leva o título de César, também era Deus. Porque havia culto ao imperador naquela época. As pessoas cultuavam os imperadores como se eles fossem divinos, como se eles fossem deuses. E havia nas cidades romanas templos dedicados ao imperador e aos seus deuses. Uma dessas cidades é a cidade de Pompeia. Se você der uma googada, busque por ruínas do templo, não é? Do imperador na cidade de Pompeia. Ainda existe um dos altares lá, e se você estiver de passeio pela Itália, dá um pulinho lá na cidade de Pompeia e visite as ruínas. Você vai ver ali, naquele lugar, muitos cristãos foram sacrificados. Então as pessoas perguntariam a você: você acredita que César é o Senhor? Ele é um Deus? E com medo de morrer, muitas pessoas talvez dissessem sim, porque recuaram e estavam com medo de morrer. Outras pessoas diriam não, e novamente elas seriam inquiridas. Perguntaram a elas novamente: você crê que César é Senhor? Por 3 vezes faziam a pergunta, porque se em alguma das vezes recuasse, havia espaço para se retratar com o Império Romano e abandonar a fé cristã. Muito bem. E aí a pessoa diria sim. Primeira pergunta: você crê em Jesus? Não. Segunda pergunta: você crê que César é o imperador? Sim. Mas o teste não para por aí. Aí vem a terceira coisa que eles faziam. Bom, se você diz então que não acredita em Jesus, se você diz então que acredita que César é Kyrios, é Senhor, é Deus, então agora o senhor vai catar um incenso e vai até o altar do imperador e vai queimar incenso para o imperador. Em outras palavras, você vai prestar adoração ao imperador. Sabe por que eles faziam isso? E nessa carta desse homem chamado Plínio, o jovem, que era um dos governadores no tempo, não é? No início do 2º século, por volta do ano 113, ele escreve uma carta, e essa carta é pública. Você pode, não é, se tiver curiosidade, dar umas gugadas. Irmão, faça isso, pelo amor de Deus. Conhecer a tua história é importante para você saber o teu presente, onde você está hoje. E este homem chamado Plínio é quem diz que haveria condições de tirar esse fanatismo, curar essa doença chamada cristianismo. E ele relata que ele fazia isto exatamente porque, se fosse um cristão verdadeiro, não conseguiria queimar incenso. Ainda que recuasse nas perguntas, não conseguiria queimar incenso ao imperador. Então, se fosse palavras dele, leia depois essa carta que ele manda ao imperador Trajano. Ele diz: se for um cristão verdadeiro, a gente pega, porque ele não queima incenso. E aí a gente mata, porque é para acabar com essa raça. Então, meus irmãos, ao longo do império, haviam estes altares aos imperadores, e você, então, se estivesse naquela época,
você passaria por isso, e se você cresce em Jesus, já estaria morto, se não passando por estes inquéritos diante das autoridades romanas. E lá no início do século III, de tão insistente que era isso, e de tão assíduo que estava, as pessoas estão andando assim, de repente, você tem cara de cristão. Você é cristão? Não, então queima incenso. O cara ia lá e queimava incenso. Aí ele está andando, você tem cara de cristão. De novo, vai lá, queima incenso. Aí ele está andando, você também tem cara de novo, pela terceira vez. Então, para resolver esse problema, o que é que eles fizeram? Criaram um certificado. Um certificado de que havia um testemunho, e um testemunho romano, de que você tinha queimado incenso ao imperador, negado a Jesus, crido que César é Quírios, e estava tudo certo. Então você estava andando pela rua, lembra do tempo da Covid? Você tinha que apresentar a tua carteirinha, fui vacinado, hein? Posso andar? Fui vacinado, hein? Você tinha que andar com o teu certificado, não sou cristão, não sou cristão, não sou cristão. Esse era o tempo que nós tínhamos naquela época. E é por isso que eu digo a você, nós não temos a menor ideia do que é ser perseguidos. Começou a haver um movimento nesse mundo anticristão. Mas esse movimento, aqui no Brasil, nós não temos ideia do que se trata. Perseguição sangrenta a tal ponto. E é por isso, então, que o Senhor Jesus usa, o apóstolo João para escrever, e escrever coisas que ajudam essas pessoas, e as encoraja a viver. Verso 5 diz assim, leia aí comigo Apocalipse, capítulo 1, verso 5. E de Jesus Cristo, nós começamos do verso 5, lógico que você teria que ler os anteriores, mas João está dando a sua saudação à igreja, está dizendo quem é que está escrevendo essa epístola, de quem ele recebeu tudo isto para passar às igrejas, e ele diz, é de Jesus Cristo. O apóstolo João começa dizendo qual é a intensidade da autoridade daquilo que ele está, de maneira profética, passando para a igreja. É a palavra do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, quando nós ouvimos isso, é palavra de Deus, nós entendemos o peso da autoridade que se tem. E é indubitável, indiscutível. Se você é cristão, a palavra de Deus está acima dos meus pensamentos, acima de igrejas, porque não é a igreja que diz como a Bíblia tem que ser ensinada. É a Bíblia que diz como a igreja deve ensinar aqueles que se convertem a Cristo. A nossa referência é a santa, sagrada Escritura, palavra de Deus. As pessoas às vezes começam a discutir, e eu tenho participado de algumas reuniões, e geralmente eu começo as reuniões que eu participo dizendo, a minha premissa, para que ninguém tenha dúvida e depois não gere confusão, é a palavra. Não vem com profetisa xixixã que fala qualquer coisa, não vem com um livro de não sei quem, porque eu não tenho a menor ideia. Agora nós vamos falar sobre aquele que deixou os seus testamentos para todos nós, a palavra de Deus. Essa é a referência para crente. Não vem com conversa e churumela não, irmão. Se não tiver na Bíblia, é anátema, joga fora. E no capítulo 1, o verso 5, ele diz assim, e de Jesus Cristo, a autoridade da Escritura é do Senhor, o Verbo que se fez carne, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. E aí, a partir disso, João nos apresenta 3 características deste que é o Senhor Jesus Cristo. E essas 3 características têm a intenção de encorajar essas pessoas. A primeira que ele diz assim, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Para que a gente entenda o que é ser testemunha fiel, porque se você se lembra também do livro de Atos dos Apóstolos, você vai se lembrar que o Senhor Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Em todo lugar ser sua testemunha, testemunha do Senhor Jesus. E a palavra para testemunha é uma palavra muito interessante. É a palavra que nós também conhecemos. Ela se escreve exatamente assim no grego, mártir. Nós conhecemos mártir como aquele que sofre, como Estevão foi um dos primeiros, ou o primeiro mártir, não é? No Novo Testamento e assim por diante. E tantos outros que vieram depois. A palavra testemunha é a palavra mártir.
Você foi chamado não só para anunciar e testemunhar a verdade do Evangelho, mas ir até as últimas consequências para que você mantenha e persevere na sua fé. Não existe espaço para crente café com leite. A verdade é que na Bíblia não existe crente café com leite. Ou é ou não é. Se é morno, é vomitado. Não, ou é quente ou é frio. É o que a palavra nos diz, inclusive nas cartas em seguida. E então, João diz que o Senhor Jesus é a testemunha fiel. Para que nós possamos entender o que isso significa, nós precisamos voltar um pouquinho à primeira de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Primeira de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Bora tirar as teias de aranha dessa Bíblia aí que você não usa. Tem que usar, irmão, cria vergonha. Não é? 1 Timóteo, capítulo 6. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Ouço folhinhas. Ficou com... Capítulo 6 de 1 de Paulo a Timóteo. Nós vamos fazer a leitura do verso 13. O verso 13 diz assim: diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, e o texto segue. Então aqui ele diz, e de Jesus Cristo, que fez a boa confissão. O Senhor Jesus é a testemunha fiel, porque ele fez a boa confissão. Paulo está dizendo que ele fez boa confissão, e porque ele fez boa confissão, João ali na frente vai chamá-lo de a testemunha fiel. Agora, que confissão é essa que fez o Senhor Jesus? Bom, para que a gente entenda, nós vamos voltar mais um pouquinho às nossas páginas no Evangelho segundo João, no capítulo 18. João, no capítulo 18. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Irmão, tem que ser rápido. Tem os irmãos que estão no celular, não vale. Acha muito rápido. É nas folhinhas. Se a folhinha está grudando, isso é sinal de Deus para você, irmão. Leia mais a tua Bíblia. Capítulo 18 do Evangelho segundo João, nós faremos a leitura do verso 35 em diante. A palavra diz assim: perguntou-lhe então, respondeu-lhe Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Bom, o Senhor Jesus está diante de Pôncio Pilatos em julgamento. E o verso agora 36 é exatamente a boa confissão que Paulo diz, e é esta boa confissão que dá ao Senhor Jesus o título de testemunha fiel. Verso 36, leia aí comigo. E disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Essa é a boa confissão feita pelo Senhor Jesus. Diante do seu algoz, diante daquele que estava a ponto de lhe tirar a vida, o Senhor Jesus se manteve firme e deu bom testemunho, dizendo que ele é rei e que o seu reino não é deste mundo. E aí o verso 37, então você é rei, disse Pilatos. Ora, veja que a lógica de Pilatos, um homem conhecido pela sua crueldade, por massacrar vilas, vilarejos, judeus ao longo da história, ele tem um raciocínio rápido, ele diz, bom, então você realmente está dizendo que é rei. E aí a resposta de Jesus, em seguida, tu dizes que sou rei. Quando Jesus diz, tu o dizes, ou tu dizes que eu sou rei, como João relata, não é Jesus dizendo, é você que está falando isso aí, não sou eu não. Ao contrário, irmão, ele está dizendo exatamente isso, você concluiu exatamente o correto.
Sim, eu sou o rei, e você entendeu. Você está dizendo, eu sou o rei. E olha a continuidade do verso. De fato, por essa razão eu nasci, e para isto eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Diante daquele que está a ponto de lhe tirar a vida, Jesus não recua, mas ele afirma, sim, eu sou o rei, e o meu reino não é deste mundo. E é por isso, porque eu estou aqui, é para isso que eu nasci, eu vim para dar testemunho da verdade. E nós conhecemos todo o Evangelho, sabemos que ele veio para nos apresentar ao Pai, sabemos que ele veio por ordem e por vontade do Pai, para que morresse naquela cruz por todos nós e ressuscitasse ao terceiro dia. Sabemos que isso faz parte do plano do Senhor de redenção. Agora, aquelas pessoas estavam aprendendo tudo aquilo, convivendo com tudo aquilo, e diante do Senhor Jesus estava aquele que estava no papel de juiz, e ele diz, então você está dizendo que eu sou rei? Então você está dizendo que você conhece Jesus ou não conhece Jesus? Pedro disse, eu não conheço não. Jesus disse, sim, sou o rei, sim. E o meu reino não é deste mundo. Este é o bom testemunho, é a boa confissão que faz o Senhor Jesus. Voltando então lá para Apocalipse, meus irmãos, nós vimos então no versículo 5 do capítulo 1, que a primeira característica que dá o apóstolo João sobre o Senhor Jesus é que ele é testemunha fiel. Ora, e para que isso então? Para que nos sirva de modelo, porque aquelas pessoas estavam exatamente diante de homens que poderiam lhe tirar a vida, e o que eles deveriam fazer? Ora, fazer como o seu mestre. Diante do seu momento, eles não recuaram, não voltaram atrás, não tentaram encontrar um jeitinho ou um caminho, mas o Senhor Jesus disse sim, e o meu reino não é deste mundo. Se nós avançássemos um pouquinho para o capítulo 2 de Apocalipse, veja aí comigo o verso 13. Apocalipse, no capítulo 2, no verso 13. Nós vamos ouvir a história de um homem chamado Antipas. Quem é Antipas? Nós não sabemos. O que ele fez, de onde ele veio, quem ele é, por que escola que ele teve, andou com qual dos apóstolos, a gente não sabe, irmão. Com quem que ele aprendeu, de que lugar que ele era, a Bíblia não fala, mas a Bíblia dá uma característica desse homem para todos nós, no verso 13 do capítulo 2. E diz assim, sei onde você vive. Essa é uma carta do Senhor Jesus para Pérgamo. E onde é Pérgamo, meu irmão? Pérgamo é exatamente um lugar que tinha um templo enorme dedicado a Zeus. Talvez por isso, essa situação, esse templo tão imenso, dedicado a Zeus, que é um deus do panteão grego, não é? Romano ali, assumido e tudo miscelaniado, tudo misturado, não é? Seja o motivo de que o Senhor Jesus diz assim na sequência, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Sabe, meus irmãos, aquele lugar era um lugar terrível, um lugar de abominação, de crueldade, um lugar de muita imoralidade, um lugar que é trono de Satanás. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, que o Satanás, o demônio, age em todos os lugares, tem movimentado e mudado, atrapalhado, influenciado a vida de muitas pessoas, mas havia ali naquele lugar algo que era presente, a ponto do Senhor dizer que ali estava o trono de Satanás. E deixa eu lhe dizer uma coisa, meus irmãos, nós vivemos num país em que, infelizmente, de maneira velada ou aberta, nós também vivemos num lugar onde existe o trono de Satanás. Eu vi uma matéria por esses dias que em alguma cidade do interior do Rio de Janeiro foi aberta, não sei se é a primeira, mas mais uma igreja entre satanistas, não é? Naquele lugar. E nós temos visto o avanço desse tipo de doutrina maligna no nosso país. E não é só por aí não, meus irmãos. Nós vemos no governo, e eu não tenho absolutamente nenhum tipo de ideologia política, não tenho nenhum partidarismo, eu não ligo se é da esquerda, da direita, do vai para trás ou do vai para frente, de política eu não entendo nada. Mas o que nós estamos vendo é gente defendendo a agenda que é contrária à palavra de Deus. E qual é a referência do crente, irmão? É o que diz o profeta A, é o que diz o profeta B, é o que a igreja A fala, ou é o que a palavra de Deus fala?
é o que diz a palavra de Deus. E se vai contra a palavra de Deus, meus irmãos, nós precisamos orar, porque o diabo está estabelecendo ali o seu trono. Nós vemos agendas que são contra, não é, a vida intrauterina, que é sagrada, falando sobre abortamento, meus irmãos. Agendas, não é, divulgando de maneira clara e aberta a legalização de atos como atos de aborto. Nós vemos agendas tentando aprovar, não é, e legalizar o uso de entorpecentes, de drogas, como se isso fosse resolver algum tipo de problema na sociedade. Eu não sou estudado a fundo para dar algum tipo de opinião, mas eu conheço famílias que têm pessoas que são dependentes químicas. E nós que conhecemos famílias que têm pessoas que são dependentes químicas, sabemos o prejuízo, o impacto e o grande, imenso problema mental e toda a dificuldade que aquela família tem, porque existe no seio daquela família uma pessoa que tem problemas com drogas. E vem aqueles que deveriam ser os representantes do povo, anunciando agendas para a legalização desse tipo de coisa. Meus irmãos, alguns anos atrás, havia um jovem aqui na nossa comunidade, seu nome era Guilherme, e ele que veio à igreja, nós não sabemos muito bem como é que ele nos achou, depois descobrimos que ele era vizinho, 3 ou 4 casas, quando a igreja ainda ficava na avenida Analice e Sacatauskas, logo aqui próximo, não é? E ele apareceu lá, apareceu com a camisa rasgada. Nós temos um outro Guilherme aqui, não é, que é bem magrinho, assim, é o chassi do grilo, Guilherme, né? Aquele Guilherme de lá conseguia ser mais magro que esse Guilherme, dava um medo de olhar para ele, e o dia que ele veio me cumprimentar, pegar pela mão, rapaz, eu fiquei preocupado, será que eu vou quebrar os dedos desse rapaz, só de encostar, assim, de tão assim, não é? Vá! Você me entendeu que ele estava. E ele chegou lá pedindo ajuda, porque ele já não aguentava mais a vida que ele estava vivendo. E nós, prontamente, não é, pela graça de Deus, vimos qual era a melhor maneira e altura, meu irmão Marco, a gente não conhecia nada desse tipo de coisa, e graças a Deus, naquela noite, porque Deus é Deus provedor, irmão. Estava conosco o pastor Gerry. E o pastor Gerry é uma pessoa que tem bastante experiência nesse tipo de coisa. E ele foi envolvido ali na hora e já nos deu algumas orientações, e a gente seguiu, não é, com o trabalho com ele. E eu tive a oportunidade de ir à casa do pai, porque a família tinha, não é, os pais eram separados e ele morava com o pai, porque ele passou uma temporada com a mãe, não deu certo, e a mãe mandou para o pai e ele foi para o pai. Meus irmãos, quando eu entrei na casa dele, do pai dele, sabe a sensação de você entrar num cenário pós-guerra? Não tem nada, está tudo vazia a casa. E tinha um móvel segurando a televisão e aquele móvel estava enrolado por correntes. A televisão, para assistir a televisão, você tinha que ficar meio assim, porque a corrente estava na frente da tela, porque se não tivesse corrente, aquele menino levava aquilo para vender. Não tinha mais nada, aquele pai já não sabia mais o que fazer, ele já falava, o pai falava sobre tirar a própria vida, porque ele não aguentava mais aquela situação, e todo aquele caos. Meus irmãos, quando eu olhei para aquilo, eu entrei em pânico. Falei, Senhor, como é que a gente ajuda uma família dessa? E Deus, na sua graça e na sua bondade, nos orientou a levar aquele garoto numa casa de recuperação. Aquele menino se restaurou. Foram, acho que 8 meses, se eu não erro as contas. E passado aquele tempo, ele saiu, era irreconhecível. Ele estava mais rechonchudo que eu. Restaurado, pleno. Um rapaz bonito, você olhava, rapaz do céu, parecia um zumbi, agora está, uau, não é? E totalmente, não é, diferente, sem o efeito, não é, da química no seu organismo. E ele virou assim para mim, pastor, eu vim à igreja para agradecer, porque Deus usou essa comunidade para mudar e transformar a minha vida. E eu vim também para dizer que eu estou me mudando daqui, porque essa era uma preocupação nossa, né? Ele vai sair de lá e vai voltar para o mesmo lugar. E eu estou me mudando daqui. A gente, irmão, glória a Deus. E para onde que o irmão está indo? Minha família está se mudando para a Itália. Eu falei, uau, que mudança, né? Mudou de continente até. E a vida daquele menino, a gente manteve contato, não é? Foi transformada, irmãos. Aquele menino não voltou mais a usar drogas. E foi a 5ª ou a 6ª internação, quando ele chegou à nossa comunidade. Passado um tempo, ele me mandou uma mensagem, pastor, eu queria contar ao senhor que eu encontrei uma moça. Começamos a namorar. Falei, glória a Deus. Deus devolve a dignidade.
daquele que perdeu para o inferno. E aquele menino depois mandou uma outra mensagem para mim: pastor, eu queria dizer ao senhor que nós vamos nos casar. E ele se casou. A vida foi transformada, irmão. Agora, a desgraça que houve ali pela presença de drogas, existem pessoas que estão por aí com agendas de legalização, como se fosse resolver o problema. Tem alguém viciado na tua casa e que você vai passar a não querer mais que essa porcaria chamada droga seja legalizada. E tantas outras agendas que nós temos no nosso país e que vão contra os princípios bíblicos. O nome disso, meu irmão, é trono de Satanás. E nós temos que orar, pedindo a Deus que sejam destituídas essas pessoas, que essas agendas não prosperem para a glória de Deus e que nós agora, como igreja, nos ajoelhemos e busquemos a face do Pai, porque nós estamos diante também de perseguição. É tempo para todos nós abrirmos os nossos olhos. Não está nos custando a vida ainda, mas nós estamos vendo gradativamente levantes contra a igreja, contra a palavra, e dentro da própria igreja, homens se levantando dizendo que a Bíblia já não tem mais valor, que ela precisa ser transformada, entendida de outra maneira, porque os tempos são outros. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é para sempre. Céus e terra passam, mas a palavra do Senhor não passa. Eu e você vamos apodrecer, meus irmãos. Isso aqui é matéria e a Bíblia diz que veio do pó e para o pó volta. Mas a palavra veio de Deus e para Deus ela volta e ela é eterna. E não volta sem cumprir aquilo que é o seu propósito, diz a palavra do Senhor. E então agora no capítulo 2, o verso 13, nós vemos o Senhor Jesus falando a Pérgamo. E se você fosse pesquisar, eu fiz isso hoje, meus irmãos, este lugar que era dedicado a Zeus, não é? Também teve lá terremoto, incêndio, um buzilhão de coisas lá. E aí eles pegaram todos os restos desse templo e levaram para a Alemanha e reconstruíram o templo de Zeus, conhecido agora como o templo de Pérgamo, lá na Alemanha, não é? Levaram a desgraça de um lado para outro. Então as ruínas estão lá, a título histórico para alguns, não é? Mas nós aqui vemos no verso 13 o Senhor dizendo assim: sei onde você vive, no lugar onde está o trono de Satanás. Então veja, meus irmãos, que o Senhor Jesus conhece a realidade. Ele não está alheio aos momentos e situações que nós estamos passando, tampouco aqueles irmãos. E ele continua dizendo: contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, mesmo passando por estes interrogatórios. Nem mesmo quando Antipas, e aparece este homem chamado Antipas, que não sabemos quem é, de onde vem, o que fez, senão que ele é minha fiel testemunha. Então o que aconteceu com esse homem? Foi martirizado. Ele se manteve firme, e quando Antipas foi questionado, ele replicou aquilo que o seu Senhor fez. E ele disse: como o meu Senhor é fiel testemunha, diante de Pôncio Pilatos ele se manteve firme e disse: sim, eu sou o rei, é para isso que eu vim. Então ele disse lá diante daqueles que o perseguiam: sim, eu sou cristão. Sim, eu tenho fé em Cristo. Sim, Jesus transformou o meu viver. Sabe aquela música antiga? Aliás, não é transformou, é mudou, né? Jesus Cristo mudou meu viver. Quem conhece? Diga amém. Tudo velhinho. Glória a Deus. Antipas disse: Jesus mudou meu viver. E a Bíblia diz, o verso 13, quem está falando é o Senhor Jesus, meu irmão. É o Senhor Jesus que está fazendo o seu relato sobre esse homem Antipas. E ele diz assim: mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Ele foi morto, mas a igreja não recuou. A igreja permaneceu fiel ao seu chamado, à sua palavra. Então a palavra de Deus diz, verso 5, não é? Do capítulo 1 de Apocalipse, que o Senhor Jesus é testemunha fiel. Com que propósito, meu irmão? Porque da mesma maneira como nós estamos sendo perseguidos hoje, foram perseguidos de maneira mais intensa e sangrenta aqueles irmãos, e da mesma forma foi perseguido o nosso Senhor Jesus. E nós somos perseguidos não porque eles não vão com a nossa cara, mas porque nós levamos a mensagem do Evangelho. Até os dias de hoje, existem pessoas que entendem que isso é uma doença e que
precisa ser curada, precisa ser exterminado este fanatismo. E nós que temos fé em Cristo entendemos que isso não é um fanatismo, mas é a mudança e o sentido para a vida. Glória a Deus que o Evangelho chegou até todos nós. Então, meus irmãos, o primeiro ponto, a primeira característica que João mostra acerca do Senhor Jesus é que ele é fiel testemunha. E a partir desta característica de que ele é fiel testemunha, vem a segunda, e está bastante e diretamente conectada. Veja aí, no verso 5, não é? E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. E qual é a segunda característica? O primogênito dentre os mortos. Primogênito, meu irmão. Primogenitura era uma situação de destaque. O filho que nascesse, não é, primeiro, o filho homem, primogênito, não é, o que viesse primeiro então, primeiro a ser gerado, este tinha, no costume da época, uma herança diferenciada, não é, privilégios diferenciados dos seus irmãos, era uma posição de destaque. Aqui também mostra a posição de destaque do Senhor Jesus, mas muito além da posição de destaque que tem o Senhor Jesus, o versículo está nos mostrando outra coisa. A Bíblia não diz que ele é o unigênito dentre os mortos, porque a Bíblia vai dizer lá em João 3,16, quem lembra de cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O unigênito do Pai, único gerado, único daquela essência. Agora aqui o Senhor leva o título de primogênito, não é o unigênito. E o que isso quer dizer? Que ele foi o primeiro, dentre muitos que o seguirão. Portanto, se ele é o primogênito dentre os mortos, nós podemos entender que da mesma maneira que o Senhor Jesus morreu pelo seu bom testemunho, ele ressuscitou aqueles que permanecem firmes e fiéis ao seu bom testemunho, estes também, ainda que estejam mortos, viverão. Essa é a palavra do Senhor. Todo aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. A palavra também diz em Romanos, no capítulo 14, que quer vivamos, vivamos para o Senhor, quer morramos, morramos para o Senhor, de modo que seja vivendo, seja morrendo, nós pertencemos a Deus. Nós todos estamos aqui para a glória do Senhor. E então no capítulo 1 de Colossenses, vamos voltar lá um bocadinho, Colossenses no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa que João fala, não é? Acerca dele ser o primogênito dentre os mortos. O que isso quer dizer é que ele é o primeiro, não é? A inaugurar então o reino de Deus, e ele é ressurreto, de modo que todo aquele que espera em Cristo também será ressurreto para a glória do Senhor. E essa é a esperança do crente, do cristão, do que crê em Jesus Cristo. Capítulo 1 de Colossenses. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Ó, esse irmão está rapidinho. Amém. Capítulo 1 de Colossenses, acompanha aí comigo o verso 18, a palavra diz assim: ele é o cabeça do corpo, de maneira em que ele é o superior, está acima, é ele quem governa a sua igreja. Algumas pessoas vão dizer que ser o cabeça é de onde sai o alimento, não é? A seiva, como se fosse uma árvore para as igrejas ou para o corpo. Nós podemos também pensar dessa maneira, não tem problema. Mas o versículo está mostrando quem é que governa a igreja. A igreja não é governada por homens, pastores, bispos, seja quem for, meu irmão. A igreja é governada pela cabeça, que é Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. Verso 18, então, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Paulo diz a mesma coisa, acrescentando que ele é o princípio. Quando você ouve a palavra princípio, o que é que você recorda? 1, 2, 3, rapidamente. Oh, lembrou de Gênesis? Pois é, princípio. Gênesis é princípio. É a escola também que o irmão trabalha ali, não é? E aí você observa Gênesis, o princípio de todas as coisas. Ele é o princípio, porque a partir dele, a partir do Senhor Jesus, todo aquele que crê em Cristo
é nova criatura, e então começa uma nova criação em todos nós. Ele é o princípio da nova vida em Cristo na vida de todos nós. Portanto, ele é o princípio e também o primogênito dentre os mortos, de maneira que ele não somente morre, mas ressuscita ao terceiro dia, e essa é a nossa fé, a nossa esperança. Mas Paulo não para por aí. Paulo continua dizendo, para que em tudo tenha a supremacia, ou em algumas versões, para que em tudo tenha a primazia. Ele é supremo, de maneira que isto está a nos dizer que a nossa devoção, meu irmão, ela é exclusiva ao Senhor Jesus e mais ninguém. Não tem homens, não tem mulheres, não tem pessoas, não tem comunidades. A nossa devoção é a Cristo e tão somente ao Senhor Jesus. Ele tem a primazia, ele tem a supremacia, porque ele é o primogênito dentre os mortos, o cabeça da igreja. É ele o primeiro para constituir toda a família. A partir de Cristo, todos aqueles são gerados. A palavra em Efésios, no capítulo 2, verso 10, vai dizer que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para o cumprimento das boas obras que Ele, o Senhor, preparou de antemão, para que nós nela andássemos. Nós somos nova criatura em Cristo, a partir de Cristo. Por isso, Ele tem a primazia. Agora, meus irmãos, quando voltamos ao versículo 5 de Apocalipse, nós entendemos que não há só o encorajamento de que se mantenha com firmeza e o estímulo à fidelidade no seu testemunho em Cristo, como também agora, o segundo ponto, a segunda característica, nos estimula a esperança, porque Ele ressuscitou. Eu também hei de ressuscitar, porque esta é a sua palavra, esta é a sua promessa. O primeiro implica em fidelidade, estimula e exorta para que nós sejamos fiéis com bom testemunho. Testemunho fiel. A segunda fala sobre a primogenitura do Senhor Jesus dentre os mortos, para que nós tenhamos esperança. E aí vem a terceira. João diz assim, verso 5, e de Jesus Cristo, autoridade do texto, ele é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, e qual é a terceira? O soberano dos reis da terra. Meus irmãos, está perguntando se eu creio em César, que César é imperador, César é o bambambam, aí que é nada, rapaz. Acima dele está o meu Senhor. Acima dele está aquele que governa a tua vida, mesmo que você não creia. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele está acima de tudo e de todos. De maneira que agora, meus irmãos, enquanto primeiro traz para mim e para você a exortação, a fidelidade, mantenha o teu testemunho fiel, irmão, nesses dias. Não volta atrás, não amolece com onda e vento de doutrina, não. Seja firme na palavra, seja fiel à palavra do Senhor. A segunda diz a você, tenha esperança, porque Ele é o primogênito dentre os mortos. Nós que estamos em Cristo ressuscitaremos no dia que Ele voltar. E agora vem a terceira, e Ele estimula a mim e a você a não só termos esperança, mas a crermos que haverá justiça, porque Ele é o soberano dos reis da terra. Quando a gente fala sobre os reis da terra, eu não sei você, mas na minha mente vem claramente o Salmo de número 2. O Salmo de número 2 é um salmo messiânico, e eu pediria a você para que siga lá comigo. Bora lá para Salmos, capítulo 2. O irmão que estava meio desfamiliarizado com a Bíblia, né? Bora ver uns versículos aí. Eita glória! Se você não trouxe a sua Bíblia, irmão, vou orar por você. Crente não pode andar desarmado, não. Anda com a sua Bíblia, irmão. Em nome de Jesus. Salmo de número 2. Quem achou, diga amém. Olha o que diz o Salmo de número 2. Meus irmãos, se a gente fosse classificar o Salmo, ele começa falando de uma rebelião. Depois ele passa a falar como Deus olha e o que Ele faz sobre essa rebelião. E depois disso, meu irmão, vem um conselho. Um conselho de Deus. É bem importante prestar atenção nessas coisas. Verso 1 diz assim,
Por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? O salmista faz uma pergunta. Ora, por que essa turma está se juntando e fazendo uma conspiração? Porque eles ficam com pensamentos vazios, sem nenhum fundamento, e conspirando. Essa é a pergunta do salmista. Aí você fala, caramba, mas o que ele está falando? O verso 2 vai te explicar. Ele continua dizendo assim, os reis da terra, quem? Os reis da terra. Quem é o Senhor Jesus, segundo o capítulo 1, verso 5? O soberano dos reis da terra. Agora, estes que estão abaixo do seu governo, os reis da terra, verso 2, tomaram posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é o Senhor? Na tua Bíblia deve estar em caixa alta aí, porque a palavra que aparece aí é Yahweh, não é? É o nome de Deus. Estão conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o seu Messias, contra o seu Cristo. Quem é? O Senhor Jesus. Então agora os reis da terra, que já não têm o que fazer, começaram a tramar coisas em vão. O que é coisas em vão? É essa conspiração, é a tentativa de ir contra, é a expressão pura da rebelião. E o que eles estão fazendo? Veja aí comigo. Eles dizem assim, verso 3, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. O que esses reis estão dizendo? Eu não quero nada com esse Deus, eu não quero absolutamente nada com Ele, eu não tenho nada com esse Deus, eu não quero saber da sua palavra, eu não quero saber dos seus princípios, eu não quero saber da sua moralidade, eu sou independente, eu sou autônomo, eu sou dono do meu próprio nariz, nós temos a nossa regra, meu corpo, minhas regras, é a rebelião da humanidade contra Deus. É a mais pura manifestação do pecado diante do Senhor. E eles estão dizendo, eu quero laços cortados, eu não quero saber de nada, nada que tenha referência. Você já teve a experiência de falar para alguém de Jesus, e essa pessoa, para, eu não quero saber de nada disso, nunca mais fale comigo sobre isso. Quem já teve essa experiência aqui? Levanta a mão. Eu já tive, irmão. A pessoa parecia endemoniada, chegou com uma lata de cerveja num estúdio, a gente ia ter um ensaio, o cara chegou, e quando ele chegou, eu não falei nada, eu não me pronunciei, mas ele sabia que eu era crente, sabia que eu era pastor, sabia que eu estava lá, não é, ajudando aqueles amigos num ensaio de banda normal, que já teve banda, músico, né? Cadê o Rick aí? Né? No ensaio de banda, o cara chegou alterado, eu cheguei mais cedo, estava no estúdio, e estava lá, aquele dia eu estava de batereiro. E aí eu estava lá, aí o cara chega assim, eu vou falar uma coisa para você nunca, e apontou o dedo para mim, você nunca mais fala de Jesus para mim, eu não quero saber, e o dia que você falar, você vai se ver comigo. Eu olhei bem nos olhos dele e disse assim, falou, fica tranquilo, porque eu não lanço pérolas a porcos. Ele ficou paralisado, arregalou os olhos e olhava para mim e não entendeu, porque ele esperava que eu ficasse chocado com a reação dele, e eu também nem sei como é que eu reagi daquele jeito, senão o entendimento que Deus fez, não é através do seu Espírito, porque eu também fiquei preocupado, o homem é desse tamanho, meu irmão. Ele já veio aqui na igreja tempos depois. Pouco tempo depois a mãe dele faleceu. Pergunta qual foi a primeira pessoa que ele ligou porque ele estava desesperado. Exatamente, porque ele precisava de ajuda. Algum tempo depois ele veio aí, pela primeira vez ele entrou numa igreja evangélica, e veio aqui. Quem conheceu o irmão David, que tocava aqui conosco, comprou um baixo que era dele. E esse agora, não é, tem a sua vida transformada gradativamente pela graça de Deus. Mas apontou o dedo dizendo, sabe o que é isso, meu irmão? É o que esses reis estão fazendo. Eu não quero nada, não quero saber quem é Deus, não quero saber qual é o objeto da tua fé, eu acho que você é um fanático, eu acho que você não tem nada para agregar e oferecer, você está perdendo o seu tempo. Quantas pessoas já disseram para você, para de perder tempo de ir para aquela igreja? Às vezes é o marido que não é crente, às vezes é a esposa, é a família, é o pai e a mãe, não é? Que começam com essa pressão dentro da casa, mas o que esses reis estão fazendo é a manifestação da sua rebeldia. Não quero saber nada com Deus. Verso 3. Façamos em pedaços as suas correntes. Vamos quebrar todo o vínculo e todo o elo, porque a gente não tem nada a ver.
Lancemos de nós as suas algemas. Bom? Você não tem raiva quando você lê essas coisas? Irmão, eu preciso confessar. Eu leio para isso, mas me sobe assim uma vontade de pegar e falar, rapaz, que vergonha, não é? Mas aí eu leio o verso 4 e, nossa, me faz tão bem. Eu me sinto tão feliz quando eu vejo o verso 4. Agora vem a resposta do alto. O verso 4 diz assim: do seu trono nos céus. Onde é que estão os reis da terra? Está na terra, irmão. O que é terra para o Senhor? Estrado para os seus pés. Do seu trono nos céus, a palavra diz que Deus ri e zomba deles. E olha para essa pequenez, para essa insignificância toda, e ri e zomba. Meu irmão, glória a Deus, porque nós servimos o soberano dos reis da terra, o Senhor acima de tudo e de todos. E a palavra continua dizendo assim: o Senhor põe-se a rir e caçoa deles, e na sua ira, cuidado, irmãos, porque Deus manifesta justiça. Deus tem ira. Se você nunca lembrou dos atributos, domingo passado o pastor Bartolomeu falava dos atributos de Deus, não é? E presentes na aliança, se você prestou atenção, um dos atributos de Deus é a ira. Deus se ira, irmão. Se ira sim, e é para valer. E a sua ira é contra o pecado. E a Bíblia diz no verso 5, na sua ira. Você já pensou um Deus irado? Houve um pregador no passado que trouxe uma palavra, e a sua palavra era pecadores nas mãos de um Deus irado. Isso há muitos séculos aí para trás, ou alguns séculos para trás. As pessoas que estavam presentes naquela igreja, aquele dia, diz que gerou um tumulto tão grande, uma comoção tamanha, que as pessoas grudavam nos pilares da igreja, preocupados do chão abrir e serem consumidas, tragadas para o inferno, de tão impactante que foi a palavra daquele homem falando sobre a ira de Deus contra o pecado. Meus irmãos, o que as igrejas hoje têm feito é falar de bênção e glória a Deus, porque Deus é galardoador. Isso nunca deixará de ser verdade. Mas como foi dito aqui durante a ministração, nós precisamos buscar o trono da graça e com arrependimento, nos prostrarmos com o rosto em chão, diante do Rei da Glória, e com arrependimento buscarmos ao Senhor, para que sejamos limpos, perdoados, purificados, e não caminhar com uma vida suja, que leva um mau odor por onde passa, mas ao contrário, levar o bom perfume de Cristo. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus diz que aqui em sua ira, verso 5, em sua ira Deus os repreende. Sabe, meus irmãos, Deus manifesta a justiça. Eu e você não damos conta. A gente fica irado e a gente às vezes começa a discutir, fala, não, Senhor, porque Deus não precisa de advogado não, viu? Fica tranquilo, porque Ele é o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que na sua ira Ele manifesta a justiça, e Ele os repreende, e no seu furor os aterroriza. Em algumas versões diz que Ele os confunde, eles vão ficar confusos, sem entender nada. E aí vem o verso 6. A ação de Deus. Vocês estão achando que vocês são reis, vocês estão com algum tipo de poder, que vocês dominam qualquer coisa? Você acha que você é o imperador, César? Teve um que foi muito maior do que você, chamado Nabucodonosor. E Deus deu a ele uma visão, não é, daquela estátua mostrando os impérios na sequência e a qualidade, o tamanho e o poder, não é, de cada um dos impérios. Você está achando que isso é alguma coisa, César? Agora eu vou dizer a você o que eu vou fazer. Verso 6, olha aí a ação do Senhor. Eu mesmo, eu quem, irmão? Yahweh, o Deus Todo-Poderoso. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião. Deus estabeleceu o seu rei em Sião. E alguém pergunta, mas rei em Sião? Como assim? Sim, meus irmãos, Romanos capítulo 11, verso 26, não precisa abrir, leia depois. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus há de libertar os judeus vivos quando da sua volta, e Ele se manifestará em Sião. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus fala da sua volta em Sião, e no verso 25 Ele fala de todos os acontecimentos que são decorrentes da sua volta.
Meus irmãos, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Vocês não são rei de coisas nenhuma. Este é o verdadeiro soberano, Senhor Jesus. Verso 7. Proclamarei o meu decreto do Senhor, ou o decreto do Senhor. E ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Atos dos Apóstolos vai nos ensinar que essa fala do Senhor se refere ao momento em que o Senhor Jesus ressurge dos mortos, é ressurreto, não é? Então o Senhor o gerou. E aí vem a palavra de Deus para o Senhor Jesus, pede-me e te darei as nações como herança. Todas as nações serão dadas sob o governo para o Senhor Jesus, inclusive o Brasil, irmão. Esses governantes que estão aí levando esse tipo de agenda, esses tronos terríveis, vão prestar conta. E como vai ser o reinado do Senhor Jesus? As pessoas conhecem Jesus, não é? Por partes ou fracionados, não conhecem o todo, porque não estudam. E pensam que o governo do Senhor Jesus será um governo fofinho. Será um governo, não é? Sabe quando você pega, não é edredom, como é que chama aqui? Eu sei lá o que, é bem felpudinho, assim, com os pelos desse tamanho, e você abraça e faz, ai que gostoso, quentinho. Veja aí comigo o verso 9. O verso 9 é o governo do Messias. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Em outras palavras, é um reino de justiça. É um reino reto. Há sim manifestação de amor, mas é um reino justo. Acabou a iniquidade. Eis que se manifesta o Rei soberano, o Rei de toda a glória. Verso 10, por isso, aí começa o conselho de Deus. Por isso, ó reis, que reis? Os reis da terra, os governantes, esses políticos que agora estão aí no comando de nações, achando que são os figurões, os manda-chuvas, manda prender, manda soltar, gera conspiração, como vimos por aí, não é? Os acontecimentos aqui e em outros lugares. Aí vem o verso 10. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem essa advertência. Autoridades da terra, preste atenção. Atenção, líderes, governantes, políticos, afins, etc. Verso 11. Adorem o Senhor com temor. Exultem com tremor. Em outras palavras, se arrependam e se convertam. Vejam aí o verso 12. Beijem o filho. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira, e como são felizes todos os que nele se refugiam. A palavra de Deus dá um conselho a esses líderes e governantes. Beijar o filho significa faça as pazes. Abandone essa rebeldia. Chega com essa conspiração, chega com esse tipo de agenda contrária, curve-se à majestade do Rei de toda a glória, reconcilie-se. A oferta de reconciliação do Senhor se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque há de se acender a sua ira, e ela vem. E aí o Salmo termina, como são felizes todos os que nele se refugiam. Glória a Deus. Glória a Jesus. Como é feliz o homem que busca refúgio no Senhor Jesus. Porque este é testemunha fiel, este é o primogênito dentre os mortos, este é o soberano dos reis da terra. Quem é Jesus, irmão? É tudo isto que diz então João. É um texto cristológico. E tudo isso para que aqueles que vivessem em perseguição olhassem para o tamanho do Deus a quem eles servem e visse que essas questões são tão diminutas diante da majestade do Rei. E a parte final dos versículos, tanto o versículo 5 quanto o versículo 6, depois de dizer quem é Jesus, o apóstolo João agora se volta a dizer o que fez o Senhor Jesus. E eu queria que você acompanhasse comigo aí.
verso 5, e de Jesus Cristo, a autoridade do texto, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A NVI começa assim: ele nos ama. O texto original não começa assim. O texto original começa assim: aquele que nos amou, a Jesus, direcionando a Jesus, para ele que nos amou. Se você ler a continuidade do versículo, você vai entender por que essa mudança. Mas o texto aqui na NVI diz assim: ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Ele nos ama. Meus irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. A tua mãe certamente conhece você. Sabe os teus hábitos, sabe os teus costumes, mas você que ficou crescidinho. Cresceu a barba nos irmãos aí, meio barbudo, assim, barba cheia. E se deixar a barba vai ficar meio assim. Então eu não deixo a barba, sai um para cada lado, então não dá, né? Mas a tua mãe te conheceu até uma época. Aí você se casou, seguiu para a casa, não é, do seu cônjuge, a casa da sua família, não é? E você seguiu. E agora, este que convive com você, ou esta que convive com você, também passou a lhe conhecer, se é que já não conhece mais, pelo tempo, não é, que você caminha junto com o seu cônjuge, do que sua própria mãe. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: quem lhe conhece mais é o Senhor, sem sombra de dúvida. A tua mulher sabe como é que você fica se você não come, minha esposa até brinca, né? Dá comida para ele, pelo amor de Deus. Que eu fico meio alterado. A fome me altera, irmão. Eu estou orando por isso. Os irmãos orem por mim, pelo amor de Deus. Porque a fome me altera. Me altera no humor, na paciência. Mas, meus irmãos, você certamente se conhece, ou deveria, mais do que tua mãe, mais do que teu pai, mais do que tua esposa ou teu marido. Não é? E você que se conhece, porque tem coisas que você não compartilha com a sua esposa, tem coisas que você não compartilha com os seus pais, tem coisa que você não compartilha com o pastor, com os irmãos da igreja, que ficou para você, não é? Aquele lugar esquisito, trancado, cheio de coisas horríveis que estão, aquele quartinho, como falávamos aí por esses dias, né? Aquele quartinho da sujeira, quartinho da imundície, não é? Muito bem. Você se conhece. Você se acha merecedor de alguma coisa? A Bíblia diz que Ele nos amou. Como pode Deus amar uma pessoa como eu? Como pode o Senhor amar uma pessoa como você? Cheia de falhas, cheia de problemas, cheio, não é, das suas questões que dificultam o teu caminhar e a aproximação com o Senhor. Você sabe todas as palavras que você disse e que não deveriam ter sido ditas. Você sabe os abraços que deveriam ter sido dados e você não deu, e não deu pelo coração duro, ruim. E agora você talvez se arrependa, mas na época você não fez. Olha a quantidade de coisas, poderia ter ajudado e não ajudou, porque você não merece não. Porque se você merecesse, você vinha aqui e tudo mais. E, meus irmãos, quem é você e quem sou eu? E a Bíblia diz que Ele nos amou, independente de todos nós. Quando nós olhamos para isso, meus irmãos, a palavra diz: aquele que nos amou e nos libertou dos nossos pecados. Veja comigo o que diz o Salmo de número 32. Salmo de número 32. Diz assim, o verso 1. Salmo de número 32. Verso 1. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Como é feliz. E a palavra do Senhor aqui diz para todos nós que Ele nos libertou do pecado. Meus irmãos, isso tem uma abrangência muito maior do que talvez você tenha entendido a primeira leitura, se é que já não compreendeu na totalidade. Deus não só te libertou da pressão, da escravidão do pecado, de viver enfiado, não é?
e sem condições de agir diferente senão através do pecado. Deus sim nos libertou de tudo isso. Deus sim nos deu a opção de dizer não ao pecado. Quando nós lemos que Ele nos libertou do pecado, muitos olham para isto. Mas eu queria que você olhasse para mais uma coisa. Deus não só te libertou da pressão do pecado, mas Deus te libertou em Cristo da ira vindoura. A punição do pecado, Deus te libertou, porque não ficou sem punição, mas o Senhor manifestou ela em Cristo. Veja como diz o versículo: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, como? Por meio do seu sangue. De maneira que o amor do Senhor Jesus não é um amor de palavras. Eu te amo, viu? Como aquele namoradinho, né, que está querendo fazer uma média lá com a mulher, fica falando, não é? Eu amo você, amorzinho. Não. O amor do Senhor Jesus é manifesto em atitudes, em palavras não somente, mas o Senhor manifesta o quanto nos amou, porque Ele deu a sua vida por nós. E a palavra em Efésios diz que isso acontece quando ainda éramos pecadores, sem qualquer merecimento, totalmente sujos, não é? Totalmente depravados pelo pecado, como diz a palavra. Por isso, meus irmãos, veja o que Deus fez, e isso é maravilhoso. Ele te amou e Ele te libertou, não só dos pecados, mas da ira e a punição para os pecados vindoura por meio do seu sangue. E então o versículo está dizendo assim: àquele, para Jesus, que nos amou, àquele que nos libertou do pecado, e aí vem o verso 6. Ele também nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Deus pegou você e agora te tornou cidadão do reino dos céus. Por meio da sua morte e por meio do seu sangue, Deus adota você em Cristo e te torna agora participantes do reino celeste. Não mais debaixo da ira e da escuridão, mas agora debaixo do seu reino de luz, debaixo da sua graça. A Bíblia diz então que Ele nos constituiu reino e fez com que cada um de nós, independente de linhagem, se é judeu, se não é judeu, se é da tribo de Levi ou não é da tribo de Levi, nós todos fomos feitos em Cristo sacerdotes para servir ao Deus e Pai. E o texto termina, meus irmãos, com uma doxologia, não é? Dando então a Deus glória. Olha como é que termina o texto. A Ele, por isso que o versículo começa: aquele que nos amou, aquele que nos libertou do pecado, a Ele, ao Senhor Jesus, sejam glória e poder para todos sempre. Amém. A NVI diz para todo sempre, o texto sagrado diz pelas eras das eras, ao meio da revista atualizada, pelos séculos dos séculos, por todo sempre, a Ele seja toda a glória. Amém. Porque assim fez o Senhor todas essas coisas. Sabe, meus irmãos, diante de tudo isso que nós vimos aqui, pessoas aflitas pelas condições que viviam, perseguidas, com medo de serem abordadas, você é cristão ou não é? Todas estas coisas foram ditas para estas pessoas, para que elas pudessem ser encorajadas a perseverar na fé. Porque as pessoas estavam perdendo o sentido da vida. E sobre o sentido da vida, para Hamlet, lembra lá do Shakespeare? Para ele viver ou morrer, tanto faz. E ele pensava inclusive em tirar a própria vida. O não ser era suicídio para Hamlet. Porque tanto faz. Se eu morrer, eu enterro todo esse sofrimento, acaba com tudo. Mas ele tinha um medo. O que acontece depois que eu morrer? Ele tinha um medo, porque para ele morrer era como dormir. E se você dorme, você sonha. Que sonhos virão se eu dormir? Talvez sejam mais terríveis do que esse sofrimento que eu tenho agora. Então esse Hamlet dizia: ser ou não ser? Viver ou morrer? Eis a questão. E para todos nós que somos cristãos, meus irmãos, nós temos em Deus o sentido da vida. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Não há outro sentido para todos nós senão vivermos para a sua glória. A Bíblia diz que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, que tudo seja para a glória de Deus. E então, quando nós nos satisfazemos no Senhor, como diz um teólogo norte-americano,
não é, chamado John Piper, quando nós então nos satisfazemos em Deus, estamos satisfeitos com a graça do Senhor, com o seu amor, nós o glorificamos ainda mais. E nesta vida nós aprendemos que a nossa existência tem sim um propósito. Nós não fomos criados ao léu e de qualquer maneira. Perguntaram a C.S. Lewis, quem já ouviu falar desse homem também? Esse aí foi o que escreveu as Crônicas de Nárnia. Talvez você se lembre do filme, foi este homem chamado C.S. Lewis que escreveu. E perguntaram para ele do sentido da vida, e ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: a criatura que Deus fez, ela tem desejos. E todos os desejos que ela tem, ela encontra satisfação de alguma maneira. Por exemplo, os bebês, não é? Quando têm fome, eles encontram o alimento e se satisfazem com o alimento. E ele cita o patinho que saiu, não é? O pato vem do ovo também? O pato que eclodiu do ovo, ele quer o quê? Ele quer nadar, então o que ele faz? Ele vai buscar água, ele encontra água, ele satisfaz o seu desejo. O homem tem os seus desejos, não é? E ele também encontra os caminhos para satisfazer os desejos. E aí ele diz assim: mas pode ser que você descubra em você algum desejo que você não encontra em qualquer das experiências que o mundo possa lhe oferecer. Você não encontra algo que lhe satisfaça. E quando você se depara com isso, você passa a perceber que você não foi criado para esse mundo, porque existe satisfação e não é aqui. A nossa satisfação está em Deus. É Ele quem preenche e dá sentido a tudo na vida da gente. Nós nos satisfazemos em Deus, na Sua palavra que nos exorta e nos orienta, na Sua palavra que nos conforta e nos dá o caminho a seguir. Ela é lâmpada para os pés, ela é o sustento para a vida. E a presença de Deus, meus irmãos, que faz com que nós caminhemos e perseveremos. C.S. Lewis, então, cita que para todos nós, quando encontramos esse vazio, porque nós temos uma sede. O homem natural tem sede, irmão, mas não sabe onde buscar. Busca em carro, em mulher, em satisfazer comprando, busca entorpecente, busca fazer aquilo que é transgressão de lei por aí, porque quer adrenalina, salta de alturas imensas com um paraquedinha de nada, não é porque ele está buscando cada vez mais alguma coisa que o preencha. Até que ele percebe que nada e nenhuma experiência que esse mundo ofereça preencherá aquilo que só Deus é capaz de fazer no coração das pessoas. E por isso, meus irmãos, o texto termina dizendo que a Ele sejam glória e louvor pelos séculos dos séculos. Porque aquele que encontrou Cristo, ele encontrou o sentido para a vida. Aquele que encontrou Cristo, encontrou a fonte de todas as coisas. E nessa noite, meus irmãos, noite em que nós nos assentaremos juntos na comemoração da ceia, eu peço a todos que se coloquem de pé em nome de Jesus.